Ana atravessou a avenida com o filho nos braços enquanto a noite avançava silenciosa sobre a cidade. O hospital público permanecia iluminado do outro lado da rua, como um ponto fixo em meio ao caos urbano. Pedro estava febril. O calor do corpo dele atravessava o tecido fino da blusa da mãe. A respiração vinha irregular, curta, exigindo atenção constante. Ana ajustava o menino contra o peito com cuidado, como se cada passo precisasse ser calculado. Ela não corria, não gritava, apenas caminhava com firmeza. Ao entrar no hospital, o contraste foi imediato. O ar frio, o cheiro de desinfetante, o som distante de macas sendo empurradas pelos corredores. Pessoas aguardavam atendimento em silêncio, algumas com expressão cansada, outras com medo evidente. Ana aproximou-se da recepção. Meu filho está com febre alta menos, disse, em voz baixa, mas firme. A atendente solicitou documentos e cartão do convênio. Ana respirou fundo antes de responder. Não tenho convênio. A resposta foi registrada, sem reação visível. Aguarde a triagem. Ela assentiu e procurou um lugar para sentar. Escolheu uma cadeira no canto, onde poderia apoiar o filho com mais conforto. Pedro abriu os olhos por um instante. Mãe, você vai ficar aqui comigo? Ela tocou o rosto dele com suavidade. Eu não vou sair. Naquele momento, não havia dinheiro, não havia garantias, não havia prioridade. Havia apenas uma mãe decidida a permanecer. E, às vezes, em ambientes onde tudo parece impessoal, é essa decisão silenciosa que mantém a esperança viva. Se você já acompanhou alguém em um hospital sem saber o que esperar, entende a quietude que envolve esses minutos. Mas aquela noite ainda estava longe de terminar. O relógio digital, acima da recepção, marcava as 10h43 da noite. Ana observava os números mudarem com atenção involuntária, como se o tempo tivesse se tornado um personagem presente naquela sala. Pedro permanecia no colo dela, a respiração irregular, o corpo ainda quente, apesar do ambiente frio. O painel eletrônico chamou mais um nome. Não era o dela. A sala de espera mantinha um silêncio fragmentado por tosses, passos e conversas baixas. Um homem discutia sobre planos de saúde. Uma mulher chorava discretamente ao telefone. Um bebê dormia apoiado no ombro do pai. Ana apertou o filho contra o peito. A febre parecia subir. Ela colocou a mão na testa dele e sentiu o calor persistente. O menino respirava com mais esforço agora, como se cada inspiração exigisse concentração. Levantou-se e aproximou-se novamente do balcão. Ele está piorando. A atendente verificou a tela do computador. Senhora, ainda não passou pela triagem. Precisamos respeitar a ordem. Ordem. A palavra soou. Lógica administrativa impessoal anau retornou para a cadeira, sentou-se devagar. Não discutiu, mas a tensão crescia de forma silenciosa dentro dela. Pedro começou a tossir. Não era uma tosse comum, era profunda, acompanhada de uma pequena dificuldade ao recuperar o ar. Algumas pessoas olharam. Uma senhora ao lado comentou, em voz baixa, ele não está bem. Ana sentiu. Sabia disso. Painel chamou outro número. Ainda não era o dela. Ela respirou lentamente, tentando manter o controle. Não queria transmitir medo ao filho. Não queria que ele percebesse o próprio estado. Mãe, dói, ele murmurou. Ana inclinou o rosto até o dele. Eu sei, aguenta mais um pouco. Mas o tempo parecia dilatar. Os minutos não passavam. Se arrastavam. Ela pensou em voltar ao balcão mais uma vez. Pensou em insistir. Pensou em explicar que não tinha dinheiro, mas tinha urgência. Ficou sentada, não por desistência, mas por falta de alternativa. A febre começou a provocar pequenos tremores no corpo do menino. A respiração ficou mais curta. O peito subia rápido demais. Ana levantou-se novamente. Dessa vez, antes que alcançasse a recepção, um médico que atravessava o corredor diminuiu o passo. Ele não falava com ninguém, não procurava ninguém, mas o olhar dele parou em
Pedro, não foi imediato. Foi técnico. Observou a coloração da pele, o ritmo respiratório, a postura encolhida. Aproximou-se. Há quanto tempo ele está assim? Ana respondeu com a voz contida. Desde a tarde. A febre não baixa. O médico tocou levemente a testa do menino. Depois, posicionou a mão próxima ao peito. Avaliando a respiração, o semblante mudou discretamente. Ele se levantou e chamou uma enfermeira. Leve-os agora para dentro. A atendente ergueu o olhar. Mas a triagem, agora, não houve aumento de voz. Houve decisão. A enfermeira trouxe uma maca. Pedro foi colocado com cuidado. Ana caminhava ao lado. Segurando a mão dele, a sala de espera voltou ao seu ritmo anterior, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado minutos antes. Ela era apenas mais um número. Agora, estava atravessando as portas da emergência. Às vezes, o sistema é lento. Mas às vezes, alguém escolhe olhar com atenção. E naquela noite, foi exatamente isso que impediu que a espera se tornasse algo irreversível. As portas duplas se fecharam atrás deles com um som abafado do lado de dentro. O ritmo era diferente. Mais rápido, mais concentrado, mais técnico. Pedro foi transferido da maca para a cama de atendimento. Uma enfermeira conectou o oxigênio, enquanto outra verificava a pressão arterial. O monitor cardíaco começou a emitir sons curtos e regulares. Ana permaneceu ao lado. Não interferia, apenas observava. Médico que os havia chamado mantinha a atenção fixa no menino. Pediu exames imediatos. Solicitou medicação 4. Ajustou a máscara de oxigênio com precisão. Saturação baixa, comentou a enfermeira. Ana sentiu o corpo reagir antes da mente compreender. Ele está piorando, o médico respondeu sem dramatizar. Chegou em um ponto crítico. Vamos estabilizar. A palavra crítico não foi dita em tom alarmante. Foi dita como constatação. Pedro abriu os olhos por um instante. Mãe. Ela se inclinou. Eu estou aqui. Mão pequena dele apertou os dedos dela com força surpreendente para alguém tão fraco. O monitor apresentou uma variação leve. A equipe reagiu com agilidade silenciosa. Ajustes foram feitos. A medicação começou a circular pelo soro. Ana observava tudo como se estivesse fora do próprio corpo. Não havia gritos. Não havia desespero visível. Havia urgência controlada. O médico analisou os primeiros resultados laboratoriais que chegaram rapidamente. Infecção avançada menos, disse, em tom firme. Se tivesse esperado mais algumas horas, poderia evoluir para choque. A frase ficou suspensa no ar. Ana absorveu o significado sem pedir detalhes. Se ele não tivesse parado no corredor. Se tivesse seguido para a saída. Se o turno tivesse terminado 5 minutos antes. Ela segurou a respiração por um instante. Pedro foi levado para um quarto de internação logo após a estabilização inicial. O ambiente ali era mais calmo, mas os equipamentos continuavam monitorando cada sinal vital. O médico retirou as luvas e finalmente olhou para Ana com atenção direta. Ele respondeu bem às primeiras intervenções, mas precisará de internação imediata. Internação. A palavra trouxe outro tipo de tensão. Ana engoliu em seco. Doutor, eu não tenho dinheiro. Ele não respondeu imediatamente. Analisou o rosto dela. Depois o menino. Agora a prioridade é a saúde dele. Mas para Ana, a saúde e o dinheiro nunca estiveram completamente separados. Ela conhecia as limitações do próprio orçamento. Conhecia o peso das contas atrasadas. Eu preciso saber como isso vai funcionar, disse. Com honestidade, o médico manteve a calma. Primeiro, vamos garantir que ele fique estável. Depois conversamos. A enfermeira ajustou o soro. O monitor estabilizou o ritmo. Pedro adormeceu. O silêncio que se instalou no quarto não era confortável, mas era menos tenso do que antes. Ana sentou-se ao lado da cama. Passou a mão pelos cabelos do filho. Respirou profundamente. A adrenalina da emergência começava a diminuir, dando lugar a um cansaço acumulado. O médico permaneceu alguns segundos a mais na porta. Antes de sair,
Foi bom termos nos cruzado no corredor, menos comentou, quase como reflexão. Ana olhou para ele e compreendeu. Às vezes, decisões pequenas carregam consequências enormes. E naquela noite, a urgência não estava apenas nos batimentos acelerados de uma criança. Estava no tempo exato em que alguém escolheu parar. O quarto permanecia em silêncio controlado. Pedro dormia sob efeito da medicação. A respiração agora, mais regular. O monitor cardíaco emitia sons previsíveis, estáveis. Para Ana, aquele ritmo constante soava como a primeira garantia real da noite. O médico retornou cerca de 20 minutos depois, segurando uma prancheta. Ele não parecia apressado. Fechou a porta com cuidado e aproximou-se da cama. Ele chegou no limite, disse, em tom claro, mais algumas horas e a situação poderia ter sido diferente. Ana assentiu. Ela sabia disso, mas havia algo que ainda precisava ser dito, doutor. Eu realmente não tenho como pagar por internação particular. Ele permaneceu alguns segundos em silêncio. Antes de responder, eu imaginei. A resposta não veio com julgamento, veio com observação. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. Posso perguntar uma coisa? Ana concordou com um leve movimento de cabeça. Você quase foi embora da sala de espera? A pergunta a surpreendeu. Pensei menos, admitiu. Quando disseram que precisava aguardar, ele respirou fundo. Eu quase fui embora também. O silêncio se tornou mais denso. Meu turno já tinha terminado. Eu estava atravessando o corredor, quando vi seu filho. Ana levantou os olhos lentamente. Ele continuou. Algo na respiração dele chamou minha atenção. Não era comum. Não era apenas febre. Ele fez uma pausa breve. Eu poderia ter seguido para a saída, mas resolvi observar melhor. A revelação não era dramática. Era simples. E talvez por isso tão poderosa, nem sempre conseguimos agir fora do protocolo, explicou. Mas quando existe risco real, precisamos decidir rápido. Ana sentiu uma mudança interna. Não era apenas alívio, era compreensão. Ele abriu a prancheta. Existe um programa social dentro do hospital. Casos específicos podem ser encaminhados quando existe urgência clínica e vulnerabilidade econômica. Ana absorveu cada palavra com cuidado. Isso significa que o tratamento dele pode ser coberto integralmente. Ela não respondeu de imediato. Não porque não entendesse, mas porque o cérebro leva alguns segundos para aceitar. Boas notícias. Depois de horas de tensão, eu vou encaminhar o caso agora, completou o médico. Ana respirou fundo. Pela primeira vez, naquela noite, o medo perdeu espaço para algo diferente. Esperança concreta. Por que o Senhor decidiu ajudar? Perguntou. Com sinceridade, ele não respondeu imediatamente. Olhou para Pedro, depois voltou o olhar para ela, porque alguém fez isso por mim. Quando eu era criança, a frase mudou o ambiente. Minha mãe também entrou em um hospital sem dinheiro. Uma vez menos, continuou, e o médico decidiu olhar além do sistema. Ana percebeu que aquela decisão não era apenas técnica. Era pessoal. Nem todo protocolo impede a humanidade, disse ele. Fechando a prancheta, ele se levantou. Vou providenciar a internação formal. Antes de sair, acrescentou, às vezes, a diferença entre perder e salvar está em 5 minutos de atenção. A porta se fechou. Suavemente, Ana permaneceu sentada, observando o filho, pensando no quanto a vida pode mudar por causa de escolhas quase invisíveis. Se aquele médico tivesse ido embora no horário exato, se tivesse ignorado um detalhe, tivesse seguido o fluxo comum, história seria outra. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu quando alguém decidiu permanecer. E essa escolha estava apenas começando a mostrar seus efeitos. A manhã chegou de forma discreta. A luz atravessava parcialmente a cortina do quarto, criando uma linha clara sobre o chão. Pedro ainda dormia, mas a respiração permanecia estável. O monitor confirmava aquilo que Ana já começava a sentir. O pior havia passado. A enfermeira entrou cedo para verificar os sinais vitais. Ele respondeu muito bem ao antibiótico. Menos comentou.
anotando os dados no prontuário. Ana assentiu. Ainda não confiava totalmente no alívio. Mas o corpo do filho demonstrava melhora visível. A cor da pele estava menos pálida. A temperatura começava a normalizar. Algumas horas depois, o médico retornou com novos exames. A infecção está regredindo. Continuaremos o tratamento. Mas ele evolui bem. Ana deixou escapar um suspiro que parecia estar preso desde a noite anterior. Médico sente-se brevemente ao lado da cama. O programa social já foi aprovado. A internação e os medicamentos serão integralmente cobertos. A informação trouxe uma sensação diferente. Não era apenas ajuda. Era reconhecimento de que a situação era legítima, de que a urgência era real, de que a falta de dinheiro não anulava o direito ao cuidado. Ana passou a mão pelos cabelos de Pedro. Ele vai poder continuar o acompanhamento depois da alta? Sim. Menos, respondeu o médico. O hospital também cobre o retorno. A estrutura, que antes parecia distante e inacessível, agora funcionava a favor deles. A assistente social visitou o quarto mais tarde. Conversou com Ana sobre documentação, renda, necessidades básicas. A abordagem foi objetiva, mas respeitosa. A senhora fez o que precisava fazer, disse ao final da conversa. Procurou ajuda no momento certo. Ana refletiu sobre aquilo durante horas. Na sala de espera, ela havia duvidado. Pensou em voltar para casa. Pensou em procurar outro lugar. Pensou em esperar mais um pouco. Mas permaneceu. E permanecer foi suficiente para alterar o desfecho. Pedro acordou no início da tarde. Mãe, eu estou melhor. Ela sorriu. Está sim. Ele pediu água. Depois pediu comida. Pequenos pedidos que, naquele contexto, significavam estabilidade. O médico retornou no final do dia. Se continuar assim, em 2 dias poderá receber alta. Alta. A palavra soou concreta pela primeira vez. Ana observou o ambiente ao redor. O mesmo hospital que na noite anterior parecia impessoal, agora carregava outro significado. Não era perfeito, não era ideal, mas havia funcionado, havia respondido, havia equilibrado uma situação que começou desigual. O médico permaneceu alguns segundos a mais na porta antes de sair. Lembre-se de algo, disse, com tranquilidade. Nem sempre o sistema é rápido, mas sempre existem pessoas dentro dele tentando fazer o certo. Ana compreendeu. Justiça nem sempre vem como punição ou recompensa grandiosa. Às vezes, vem como restauração, como equilíbrio recuperado, como cuidado garantido naquela tarde, sentada ao lado da cama do filho. Ela percebeu que a maior surpresa daquela noite não foi apenas a intervenção médica, foi a confirmação de que, mesmo em ambientes complexos, a humanidade ainda encontra espaço para agir. E essa constatação alterava mais do que um tratamento. Alterava a forma como ela enxergaria o mundo dali em diante. O terceiro dia amanheceu. Diferente. Pedro acordou antes da mãe, sentou-se devagar na cama e observou o quarto como se estivesse redescobrindo o espaço. A febre havia desaparecido completamente. A respiração seguia estável. Quando Ana abriu os olhos, encontrou o filho sorrindo. "Tô com fome." A frase, simples e cotidiana, teve um peso inesperado. Ela sorriu de volta. Isso é um ótimo sinal. A enfermeira trouxe o café da manhã. Pedro comeu devagar, mas com apetite. Cada colherada parecia confirmar que o corpo estava reagindo bem ao tratamento. Poucas horas depois, o médico entrou no quarto com os exames finais. Ele respondeu muito bem. "Pode receber alta hoje." A palavra alta não provocou euforia imediata. Primeiro, veio o silêncio. Depois, a assimilação. "Ana, levanto-se. Lentamente, obrigada." O médico assentiu. "Continue o antibiótico em casa. O retorno já está agendado pelo programa social." Ela segurou os papéis com cuidado. Não havia cobrança. Não havia conta. Apenas orientações. Pedro desceu da cama com auxílio leve. Ainda fraco, mas confiante.
A gente vai embora? Vamos enquanto organizava os poucos pertences. Ana percebeu algo diferente. Dentro de si, a tensão acumulada começava a se dissolver, o corpo relaxava. A respiração ficava mais profunda. Não era apenas alívio, era libertação. A libertação de quem enfrentou o pior cenário possível e saiu com o essencial preservado antes de saírem. O médico voltou ao quarto uma última vez. Fico feliz por termos nos encontrado naquela noite. Ana olhou para ele. Eu também. Ele manteve o tom sereno. Às vezes, permanecer alguns minutos a mais faz toda a diferença. Pedro segurou a mão da mãe. Enquanto caminhavam pelo corredor, a recepção parecia igual à da noite anterior. Mesmas cadeiras, mesmo painel eletrônico. Mas para Ana, o ambiente tinha outro significado. Ela havia entrado ali sem dinheiro, saiu com o filho recuperado. Ao atravessarem a porta automática para o lado de fora, o ar da manhã parecia mais quente. Mais leve, Pedro apertou a mão dela. Mãe, você ficou com medo? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Fiquei. Mas você ficou comigo. Ela se inclinou para ficar na altura dele, porque quando a gente ama alguém, a gente não vai embora. Ele sorriu. Eu também não iria. Ana respirou fundo. Não havia riqueza repentina. Não havia solução mágica para todas as dificuldades. Mas havia algo que, naquele momento, era suficiente. O filho estava bem. A escolha de permanecer havia valido a pena. E, enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus, ela compreendeu que o inesperado daquela noite não foi apenas a ajuda recebida. Foi o sentimento de que, mesmo em um sistema complexo, ainda existem pessoas que escolhem agir com consciência. Esse tipo de lembrança não desaparece. Ele acompanha, ele transforma, ele fortalece em vezes, é tudo o que alguém precisa para continuar. Algumas semanas se passaram, Pedro já corria novamente pelo pequeno quintal da casa. A energia voltava aos poucos, mas com firmeza. O tratamento continuava conforme orientação médica. E cada retorno ao hospital confirmava a recuperação. Ana observava o filho brincar. Enquanto organizava roupas no varal, aquela cena simples carregava um significado diferente. Agora, ela lembrava da cadeira fria na sala de espera. Lembrava da palavra aguarde, lembrava do instante em que quase perdeu a confiança. Mas lembrava, principalmente do momento em que decidiu ficar. Pedro parou a brincadeira e correu até ela. Mãe, você achou que eu ia piorar? A pergunta veio direta. Como as perguntas costumam ser quando vêm de uma criança. Ana pensou, antes de responder. Eu achei que precisava fazer tudo o que estivesse ao meu alcance. Ele refletiu por alguns segundos. E você fez. A frase não era elogio, era constatação. Ana percebeu algo ali. Instinto que a levou até o hospital naquela noite não foi heroísmo, não foi coragem extraordinária. Foi proteção. Proteção pura. Aquela força silenciosa que impede uma mãe de aceitar a saída mais fácil. Quando a saída mais fácil significa risco. Na semana seguinte, o hospital telefonou convidando-a para um encontro de famílias atendidas pelo programa social. Ana hesitou. Ela não gostava de exposição, mas decidiu ir no auditório simples. Encontrou outras mães e pais que também haviam passado por situações urgentes. Algumas histórias eram parecidas, outras mais complexas. O médico que atendeu Pedro falou brevemente. Criamos um fundo permanente para emergências sociais depois daquela noite. Nem sempre conseguimos atender todos os casos, mas aprendemos que atenção e decisão fazem diferença. Ana escutou em silêncio. Ela não se via como parte de algo maior. Mas, de certa forma, era após a reunião. Uma mulher aproximou-se dela. Eu quase fui embora da recepção ontem, menos disse, com voz baixa. Mas lembrei da história que contaram sobre você. Ana ficou em silêncio por um instante. E ficou? Fiquei. A resposta foi simples, mas carregava consequência. Ana voltou para casa, naquele dia com uma compreensão diferente. O que começou como medo
havia se transformado em propósito. Não o propósito de mudar sistemas inteiros, mas o propósito de nunca subestimar o impacto de permanecer. Pedro sentou-se ao lado dela naquela noite. Mãe, se um dia você ficar doente, eu fico com você também. Ela sorriu. Eu sei. O instinto de proteção não termina quando a crise passa. Ele permanece, ele se adapta. Ele ensina. E, às vezes, ele inspira outros a fazerem o mesmo. Ana entrou naquele hospital, sem dinheiro, saiu com um filho recuperado, mas levou consigo algo mais profundo. A certeza de que proteger é uma escolha diária, e que, quando alguém decide ficar, o futuro pode mudar de direção. Existem noites que passam, e existem noites que permanecem. Para Ana, aquela não foi apenas uma madrugada difícil, foi uma linha invisível dividindo dois momentos da vida. Antes e depois. Antes, ela acreditava que o sistema era distante demais para enxergar alguém como ela, uma mãe sem recursos, segurando um filho febril em uma sala de espera lotada. Depois, ela entendeu que sistemas são feitos de pessoas, e pessoas tomam decisões. A decisão de olhar, a decisão de parar, a decisão de permanecer alguns minutos a mais. Pedro cresceu. A lembrança daquela noite transformou em história contada com naturalidade, sem dramatização exagerada, apenas como um fato que mudou o rumo de algo que poderia ter sido irreversível. Você lembra quando eu fiquei no hospital? Ele perguntou certa vez. Ana assentiu. Lembro, o médico ficou porque quis. Ela sorriu. Ficou porque decidiu prestar atenção. E talvez essa seja a parte mais importante. Nem todo gesto que transforma vidas é grandioso. Às vezes, é discreto. Às vezes, é quase invisível, mas carrega consequências profundas. Ana nunca romantizou a dificuldade. Ela continuou enfrentando contas, desafios e limitações. A vida não se tornou fácil da noite para o dia. Mas algo havia mudado. Ela passou a confiar mais na própria intuição. Aprendeu que insistir não é teimosia, quando o que está em jogo é alguém que você ama. Aprendeu que pedir ajuda não diminui ninguém. Aprendeu que permanecer, mesmo quando tudo parece incerto, pode ser o fator decisivo. O hospital continuou funcionando. O médico continuou trabalhando. Outras mães entraram pela mesma porta, automática. Algumas chegaram com medo. Outras chegaram sem dinheiro. E, em algum momento, alguém decidiu olhar novamente. Se existe algo que essa história revela, não é apenas sobre saúde pública ou protocolos hospitalares. É sobre responsabilidade humana. É sobre o instante em que alguém escolhe não seguir automaticamente o fluxo. É sobre o pequeno intervalo entre ir embora e ficar. Ana entrou naquele hospital sem dinheiro, mas saiu com algo que não pode ser cobrado. Saiu com a convicção de que, mesmo em estruturas complexas, ainda há espaço para a consciência. Se você chegou até aqui, talvez seja porque reconhece esse tipo de momento. Talvez já tenha vivido algo parecido. Talvez esteja atravessando algo agora. E talvez a única diferença entre um desfecho e outro esteja exatamente em não ir embora cedo demais. Algumas histórias não terminam quando o tratamento acaba, elas continuam na forma como decidimos agir depois, porque, no fim, o inesperado daquela noite não foi apenas a ajuda recebida, foi a escolha feita, e escolhas, mesmo silenciosas, têm o poder de mudar destinos.